luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, como é que estão todos vocês? Está todo mundo bem? A família também? Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Estação da Luz o seu programa Estação da Luz. Está estreando hoje, sempre vai ao ar toda semana a partir das 23 horas e 55 minutos. Você pode ver à noite, bom dia, boa noite para você. For assistir de tarde, boa tarde, ou de manhã, bom dia. Programa Estação da Luz, o programa Estação da Luz, que deu origem à Web Rádio Estação da Luz, tem mais de 25 anos no ar, e nós vamos trabalhar hoje como entendia Jesus, ganhar o pão, né? E esse estudo ele vai ser focado justamente no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas evangélicas, lógico, e o Espiritismo também. Lógico, evidentemente, que o programa é um programa espírita, e vai focar justamente muito no Espiritismo. E nós temos aqui o nosso PowerPoint, e nós vamos começar a trabalhar essa possibilidade de falarmos sobre o Evangelho de Jesus, como ele entendia. Como eu lhe falei, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Caso vocês queiram fazer perguntas, nós temos os nossos telefones que estão aí no rodapé, temos também o WhatsApp, nós temos também o Facebook e o YouTube. E o intuito do programa é trabalhar os 4 evangelhos de Jesus, Atos dos Apóstolos, como nós falamos anteriormente, as cartas e o Espiritismo. E, lógico, para que haja um início, nós vamos primeiro alencar aqui a figura de Jesus como nosso bom pastor, como nosso modelo e guia, como fala o Espiritismo, né, como aquele espírito de maior hierarquia que veio habitar um corpo humano aqui no planeta Terra. E nós vamos iniciar com a prece inicial, vamos fazer a nossa prece. E nada melhor do que essa prece inicial, para que nós possamos começar esse primeiro programa, do que a prece que o próprio Jesus de Nazaré nos ensinou lá no chamado Sermão do Monte, né? Então é a prece do Pai Nosso, a prece dominical, mas o importante é que o autor foi Jesus de Nazaré, e nessa prece ele nos ensina a falar com o Pai, a falar com ele mesmo, Jesus, a falar com nós, a falar com o próximo, a falar com a natureza, enfim, é um compêndio, é uma síntese de todo o Evangelho do Cristo Senhor, né? E aí nós podemos dizer assim, trazendo também a reboque, como forma de fundo musical, a oração de mamãe, a oração de Maria de Nazaré. E nós possamos dizer assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão, dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos
aos nossos devedores. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Que todo reino, glória, poder, para sempre, é do Mestre Jesus. E com essa prece, nós iniciamos o nosso estudo desse programa Como Entender Jesus. Quem é do Espiritismo sabe muito bem que tem uma pergunta muito simbólica no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que é a questão 886, e Kardec pergunta assim, como entendia Jesus a caridade, né? E aí é o famoso BIP, né? Benevolência, perdão, benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para com todos. E é justamente isso que nós queremos trazer muito humildemente, né? Como entendia Jesus o que ele estava falando, o que ele estava querendo dizer para nós. Lembrando apenas, um pouquinho antes da mensagem inicial, que a última recomendação de Jesus está lá em João, no último capítulo, nos versículos finais. Ele recomenda a Pedro, por 3 vezes, que apacente as ovelhas. Apacentar é trazer para junto, nunca é espalhar. É que esteja no mesmo patamar o espírita e o umbandista, esteja no mesmo patamar o evangélico e o do candomblé, o muçulmano e o judeu, enfim, o negro e o branco, o índio, o pobre e o rico, porque além dessas possibilidades que nós falamos agora, todos nós somos homens. E podemos ir homens, podemos ir mulher, podemos ir na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, no Catolicismo, no Evangelismo, preto, branco, amarelo, rico, pobre, letrado, sem letras. E a prece que nós temos agora, ela é muito interessante. Foi essa cidadã maravilhosa, Madame Vanderville de Quever. Desculpa que o meu francês da Inglaterra está meio ali para o lado de Macaíba. Então ela trouxe, né, a prece de Cáritas, foi a psicografia, foi numa noite de Natal, 25 de dezembro de 1873, né? Pela médium Vanderville Creu, né? Dos círculos espíritos de Bordeaux, na França. Então essa psicografia foi na França, em Bordeaux. E importante é que é um presente, né? Porque no Natal a gente dá presente para todo mundo, menos presente para o chamado aniversariante, que é Jesus de Nazaré. Aí Jesus de Nazaré, no Natal, dá um presente para todos nós, que é a prece de Cáritas, que vai funcionar como a nossa prece inicial. Lembrando sempre do agradecimento penhorado que nós temos a Maria de Nazaré, mãe de Jesus e mãe tutelar nossa, e também esse rapaz aí, Tabaréuzinho, lá dos interiores das Minas Gerais, só com a 4ª série, mas que fez uma revolução no nosso coração e na nossa cabeça com as suas psicografias, que somente um cisto, né, muito pequeno poderia fazer. Muito obrigado, meu amigo e irmão Chico Xavier. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança
é a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. A prece de Cáritas. Muito obrigado a todos vocês. Estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, dentro do programa Estação da Luz, 25 anos no ar. Agradecendo ao nosso pastor, nosso guia, nosso mestre, irmão mais velho, o espírito de maior paciência. É uma paciência esgotável, né, meu irmão, com a gente. O nosso pastor, nosso bom pastor, Jesus de Nazaré. O tema de hoje, ele vai estar em Marcos 8:36, em Lucas 9:25 e em Mateus 16:26. Como entende Jesus? Ganhar o mundo. Foi uma afirmativa do Mestre Jesus sobre o que valeria o homem ganhar o mundo. E nós pensamos nesse programa, que é o programa Estação da Luz, um programa espírita, que vai estudar o Evangelho de Mateus. Não numa sequência natural, nem o Evangelho de Marcos, nem de Lucas, nem de João, nem os Atos, nem as cartas, nem o Espiritismo. Mas vamos, dentro do tema principal, vamos tentar misturar todos esses conhecimentos que nos foi otorgado pelo plano superior que comanda e dirige o planeta Terra. E trazer aqui, especialmente, esclarecimento. E com o esclarecimento que o Evangelho do Cristo traz, juntado com o Espiritismo e as obras do nosso querido Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier, que falamos anteriormente, com certeza nos dará um direcionamento para essa consolação através do esclarecimento. E começa assim. Está em Marcos 8:36, Lucas 9:25 e Mateus 16:26, né? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é uma frase de Jesus que Marcos, né, pensou e colocou no seu evangelho. Já Lucas disse assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? E Mateus já trouxe para nós a mesma frase da seguinte maneira: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Se nós observarmos muito atentamente essas três passagens evangélicas, elas estão recheadas de interrogação. Na didática amorosa do Cristo em nos ensinar como crianças espirituais que nós somos, e muito crianças ainda, mas com um futuro brilhante, muito brilhante.
Porque assim como nós somos crianças e muito crianças ainda, o próprio Jesus de Nazaré passou por esse período todo e venceu. É por isso que lá em João 16:33 ele diz: olha, eu venci o mundo, tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. E nós somos muito crianças. E ele tentava didaticamente ensinar, se colocando como exemplo. Porque assim como nós, Jesus foi criado simples e ignorante, não da ignorância. E ele, pelo esforço dele, galgou hoje estar religado à deidade, a Deus, sendo um dos prepostos pelo cosmos, pelo universo, vamos dizer assim. E ele trabalha muito essa questão da pergunta, ele pergunta muito. Porque a pergunta em si, normalmente, ela traz um contexto de diálogo, você não encerra uma frase. Lógico, foram feitas muitas perguntas a Jesus, Jesus chegou a responder. Mas a pergunta mais importante, só fazendo um adendo, foi a que Pôncio fez a Jesus o que é a verdade lá no Sinédrio, lá na hora do julgamento, e a verdade estava do nosso querido Pilatos, né? E a verdade não respondeu o que era a verdade. Porque, pedagogicamente falando, ali não era o momento, e com certeza nosso irmão Pilatos não iria entender, né? Mas aí ele faz perguntas. Então, o que adianta? Ganhar o homem o mundo inteiro. Mas, aí vem um outro questionamento. Que mundo inteiro é esse? Ou que mundo é esse que Jesus está falando? E perder ou destruir a si mesmo? Perder a sua alma? O que é que ele pode dar em troca dessa sua alma? Será que Jesus estava falando do mundo material, de ganharmos esse mundo, vivenciarmos esse mundo de forma bastante eloquente para conquistarmos todos os pícaros? Será que era essa o objetivo de Jesus? Vamos analisar que, sendo pouquíssimos homens conseguem dominar a sua época para passar os livros de história, por ser contado nas cidades, municípios. Então, essa pergunta e essa afirmativa, ela ficaria muito restrita a um número muito pequeno de homens que teriam essa condição de dominar a sua época, e aí a gente vai ver os grandes cientistas, os grandes guerreiros, né? Os grandes enviados da parte espiritual, e aqui nós alencamos e agradecemos ao nosso querido Moisés, que trouxe para nós o Código de Hammurabi, e Siddhartha Gautama, e todos esses que trouxeram revelações do plano da invisibilidade para o plano da visível, né? Mas são poucos. E Jesus ele não trabalhava essa questão de apenas um em detrimento do outro. Lógico que dentro do Evangelho ele trabalha muito com quem estava falando. Então, você estava falando muito com agricultores, tinha muitos agricultores, pessoas que trabalhavam a terra, ele contou uma parábola do semeador, né? Isso a gente já sabe, né? Dessa técnica maravilhosa do Cristo. Então, se tinha muitos financistas, muito dinheiro, do dracma perdido, e assim sucessivamente, da ovelha perdida. Deveria ter muitos pastores por ali naquele horário. Então, ele trabalhava muito isso. Mas que mundo é esse? Vamos apenas supor que não seja esse mundo material. Eu quero só dizer aqui que esse programa ele é gravado, viu, pessoal? É um programa gravado, então aqueles que forem assistir, que entrar aí pelos comentários, se nós não replicarmos, é porque é um programa gravado, certo? Não é um programa ao vivo. Por gentileza, a gente sempre vai, nos próximos, colocar uma tajazinha que são programas gravados, certo? Então, vamos trabalhar que não seja esse mundo material, que a conquista desse mundo, ou ganhar esse mundo, pertenceria a pouquíssimos. Mas como ele fala na universalidade de todos, colocando todos no mesmo patamar, deve ser um outro mundo.
Poderia ser um mundo espiritual, mas que adianta eu ganhar um mundo espiritual e perder a mim mesmo? Poderia ser um mundo religioso, dentro da doutrina dos espíritos, eu ganhar, ser um grande palestrante, um grande divulgador, dentro das igrejas evangélicas, na igreja católica chegar ao pontifício, ser o papa, e assim sucessivamente. Também aí seria para alguns, né? Um Chico, um Divaldo dentro do espiritismo, o Papa João 23, né? Entre os papas é o que eu mais gosto, né? Os grandes religiosos das outras doutrinas, ou os grandes cientistas, se pudermos falar assim. Então, não é esse mundo. Que mundo é esse que Jesus fala? Da gente ganhar. Não é um mundo material. Não é um mundo espiritual religioso. Que mundo é esse? É uma pergunta. Era bom que ele estivesse aqui para responder. E é por isso que o programa é Como Entendia Jesus. O mundo, no nosso ponto de vista, e eu quero aqui deixar bem claro, é esse mundo da conquista interior. Que muitas vezes ele pode ser um mundo material. Eu conquistei como artista, cantor, o mais alto prêmio, as mais altas galardias. Pode também ser um mundo interior, religioso, em que eu, em tal doutrina, cheguei ao patamar máximo que essa doutrina poderia me oferecer. Mas isso faz parte do contexto da Terra. Que adianta essas conquistas todas, e que tem o seu galardão aí bem entendido, dentro da possibilidade de cada um, se em mim eu não me modifiquei. Se em mim não houve de fato de direito, apesar da aparência, nenhuma modificação. Não vou dizer que é um simulacro de aparência, não. Mas é que eu preciso ir além do horizonte para ver esse mundo. Deixa eu ver se eu dou um exemplo. Tem uma outra passagem do Evangelho de Jesus que ele diz assim: cada um as suas obras, cada um segundo as suas obras. E aí, quando o Filho do Homem vier em sua pujança e colocar um à sua direita, outro à sua esquerda, irá julgar cada um segundo as suas obras. E a gente muitas vezes entende essas obras como se fossem obras no campo do bem, que é maravilhoso. Aqui eu tenho que render homenagens àqueles grandes cientistas que inventaram as vacinas. Sei bem, meu beijo no seu coração. Edison, maravilha pela sua lâmpada. Tesla, pelas suas ideias. Fantástica, que agora está começando a valer, 100 anos depois, mas tá bom. Santos Dumont, por ter trabalhado, assim como os irmãos norte-americanos, para que o homem pudesse voar. A penicilina, o rádio de Marconi. Nosso irmão Chico Xavier, com todas essas possibilidades. Então, isso é muito importante. Essas obras no campo do bem. A obra assistencial no campo do bem, das aldeias, né? Daqueles que saem nas ruas oferecendo sopa, as casas espíritas, ajudando as pessoas mais humildes, mais pobres. Isso é muito importante. São obras fantásticas
Tem um amigo nosso aqui que diz assim, um treinamento que a gente faz, né? Para a gente correr uma maratona, a gente tem que treinar antes. Então, esses são os treinamentos para que um dia a gente possa chegar a algo maior. Mas o mundo que eu não perco, e aí que adianta ganhar esse mundo todo, se eu não fiz nada pela minha alma. Então, quando Jesus assim, cada um segundo as suas obras, essas obras que eu acabei de falar no campo assistencial, o, deixa eu ver aqui, as aldeias, né? O Lions, também a Fraternidade Sem Fronteira, agora mais recentemente, né? O que houve, né? O do telefone, enfim, todas essas grandes, vamos dizer assim, possibilidades que você tem no campo do bem, né? É muito bom, é muito importante. Mas o que vai valer é a minha obra, é a minha obra, é a minha obra na minha modificação interior. Aquilo que eu preciso fazer para me modificar. Agora, não é depois, não. É o que eu tenho que fazer agora. E se eu não fizer agora essa obra, dentro do programa Estação da Luz, que nós estamos gravando, é um programa gravado, nós queremos falar que é um programa gravado, mas que vai ao ar sempre às 23 horas, às 23 horas e 55 minutos, certo? Não vai adiantar nada. Essas obras que eu faço no campo da minha modificação interior, que vai valer a pena. Porque eu posso fazer tudo e vai valer a pena. Demais. Salvar vidas. Fazer com que pessoas mudem os seus caminhos através da medicina, através da ciência, através da filosofia, através das religiões. Vai beneficiar a milhões, que é o mundo. Mas eu não fiz obras por mim. Eu não me modifiquei em nada ou quase nada. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma história seguinte, vou contar a história de outro mundo. Está lá no Evangelho. Diz assim, todo dia um homem dava uma esmola, né? Um era pobre, outro era rico, né? E no final da vida, já no plano espiritual, eles vão ver. E a do pobre, né, que era um saquinho mirrado, e a do rico, muita coisa, quando foi colocada na balança, não se viu. Né? Aí nós vemos o óbolo da viúva, da indigência. Então, esses atos que ela dava da indigência, não é o ato de ter dado aquela obra, porque aquilo não valeu de nada, aquilo é dinheiro. O óbolo da viúva é um negócio, é um centavo. Um centavo não ia deixar aquelas pessoas mais ricas nem mais pobres, nem também se juntar mais, é para ir ter 1 milhão, um centavo fazia 1 milhão, tudo bem, mas muito pouco. Mas é a intenção, essa modificação de dar sem a possibilidade nenhuma de receber. Tanto que no livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim, quase a mais meritória de todas as virtudes. Todas as virtudes são muito boas, porque prova que você está ganhando, de forma voluntária você está tentando se melhorar. Mas se a gente pudesse dizer, é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, essas obras que eu faço na minha modificação interior é que vai fazer com que eu possa ganhar o mundo sem perder minha alma, sem perder a mim mesmo, sem perder a encarnação, certo? Sem perder aquela possibilidade de voltar ao planeta e melhorar em alguma coisa. Porque o importante da encarnação não é encarnar, é como eu volto desencarnado. É como eu volto desencarnado. As minhas obras no campo da minha melhoria, quando eu cheguei, era uma. Quando eu regressei,
era uma vírgula, 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 não, desculpa, vírgula, 0,00000, vírgula, vírgula, 0001. Melhorou alguma coisa. Ganhaste o mundo sem perder a si mesmo. Então, essa possibilidade de Jesus nivela para todos. Porque isso tanto vai atingir o mais pobre dos homens, aquele que anda sem ter o que comer, como aquele que é o mais rico do planeta. Vai atingir qualquer doutrina religiosa, qualquer doutrina filosófica, qualquer doutrina científica. Nivela todos no mesmo patamar. Porque todos podem voltar um pouco melhor. E aí, a gente tira aí, não adianta, criei o meu mundo interior e não perdi minha alma, nem destruí a mim mesmo. Porque quando nós perdemos o corpo, pelo fenômeno da morte, da desencarnação, nós somos espelhos transparentes. Não tem mais condições de nós nos escondermos num corpinho maravilhoso e quente, né? Vamos mais para frente. E aí a gente fez o seguinte, a gente pegou de Marcos 8, 35, 37, que é onde tem no 36, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. No 35, assim, no 35 e no 37, ele diz o seguinte, Jesus, porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do evangelho, esse a salvará. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma. Qualquer um que quiser salvar a sua vida. Salvar a vida. E a gente sempre pensa naquele ciclo da respiração, da palmada que a gente tem quando nasce, até a questão da morte, do desencarne, do falecimento. Mas, quando a gente tem um meio aí e entende, a gente vai ver essa questão. Que muitas vezes querendo salvar, querendo fazer algo que não é do nosso instinto, nós perdemos. Mas se for por amor a mim, Jesus, mas Jesus está se botando assim, ele é modelo e guia, meu amigo. E o evangelho, que é de papai. Então, se eu viver no evangelho de papai, através de Jesus que trouxe para nós, e todos os seus prepostos antes e depois, e até agora vamos ter muitos, e do evangelho de Jesus, aí não vamos discutir sexos anjos, mas não é porque isso e aquilo, não. Desse evangelho, que ele diz, olha, um novo mandamento eu vos dou, amai a todos como eu amo vocês. Pronto. Isso não precisa de explicação, não precisa ninguém vir para falar, a gente sabe muito bem, né? Então, esse evangelho, e ele como um modelo e guia da humanidade, caminho, verdade e vida, aí nós vamos ter a tal da salvação. Mas eu não estou perdido para ser salvo, eu preciso evoluir. Eu digo sim, vamos precisar, mas antes de evoluir tem que se salvar, tem que sair desse aperreio que nós estamos. Esse círculo quase sem fim de encarnações e desencarnações. Porque eu vou querer botar o carro diante dos bois, aí não vai andar muito. Não sei para vocês, e quem estiver nesse patamar, aleluia, como diz o outro. Amém, graças a Deus. Mas eu ainda preciso ser salvo, eu estou totalmente perdido. Eu ainda preciso de uma religião, no sentido de religação, porque eu estou totalmente desligado do meu pai. Estou ruminando há séculos, sem saber por onde ir. Chega a luz triunfante de Jesus que nos diz, para nos corrigir amorosamente, venha por aqui.
Aí eu vou abrir mão? E mesmo que eu me devote a essa emoção primeira, não é apenas numa vida passageira que eu vou fazer toda a modificação, porque são séculos ruminando na própria estagnação. Obrigado, poeta. Então, meus irmãos, é olhos de ver e ouvidos de ouvir, sempre falava nosso querido Jesus de Nazaré, e a gente muitas vezes não compreendia. Tem também aí, e aí nós temos Mamãe Maria de Nazaré. Aí é aquele espírito que ganhou o mundo sem perder a alma, né? Porque Jesus falou para ele, que adianta? Você pode ganhar o mundo sem perder a alma. E mamãe ganhou o planeta Terra de presente, sem perder a sintonia no bem. De tal maneira que ela permanece entre nós, desde aquele momento, como mãe tutelar. E eu afirmo com convicção, e até brigo com Deus, em qualquer ocasião, que se não fosse mamãe de Nazaré e as suas maravilhosas legiões, nós não estaríamos agora tentando vislumbrar a possibilidade de sair desse atoleiro e rumarmos para a regeneração. Vai levar um tempo. Mas eu tenho certeza que no coração de mamãe tem uma alegria. Os meninos que Jesus me deu estão começando a caminhar. É só começando. O caminho é longo, muito longo. Temos também aí já o nosso querido Lucas, né? Que é entre uma coisa, entre os 25, o 24 e o 26, né? Então, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder-la, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, salvará, né? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e a do Pai e a dos santos anjos, né? Por que Jesus fala na questão do envergonhar? Envergonhar é no sentido que eu tinha isso nas mãos e não utilizei no campo do bem. É como um escândalo, né, que ele fala. Eu tenho tudo aqui, tenho o roteiro direitinho, o checklist, o passo a passo. O evangelho é o passo a passo. Ele está há 2000 anos no planeta. E nós fizemos muita coisa com o evangelho, menos andar nesse caminho. Foi dada agora como oportunidade final, vamos dizer assim, a vinda do Espiritismo do século XIX, através dos Espíritos, comandado no capitão Jesus de Nazaré, segurando no leme e mais uma vez nos dando a oportunidade, através do amor e da fé, de conseguirmos alguma coisa. Não é de envergonhar a mim eu ter todas essas possibilidades e perder. O envergonhar está no sentido de que eu saí do plano espiritual prometendo 1000 coisas. Aí foi me dado um corpo perfeito, com saúde, com papai e mamãe, vovó e vovô. Um lar terreno, mesmo que seja numa choupana, ou que seja num palacete. Com toda a linguagem de falar línguas e mais línguas, ou de não saber soletrar o meu nome. Sabe o valor de quanto custa um corpo humano se a ciência pudesse fazer um corpo humano tão maravilhoso como é o nosso corpo? Por si só, esse corpo já valeria tudo se nós não tivéssemos absolutamente nada. E nós recebemos esse corpo maravilhoso para usá-lo da melhor forma possível. E não usamos, voltamos e estragamos. Ah, não estou falando aqui da questão do estragar, porque comeu muito, bebeu muito. Estragou.
Porque se a encarnação não valer alguma coisa, não tiver aquele 0,0000001, que adianta eu ganhar um mundo? Eu vim a um mundo e perdi a mim mesmo. Não é nos encher de vergonha, porque vão ficar sem o corpo e as pessoas vão ver os espíritos, vão ser amorosos, que não vão dizer, vão apontar para a gente, olha, ele fracassou mais uma vez. Mas a nossa 621 vai dizer de nós para conosco mesmo. Meu Deus, errei de novo. Como diz aqui no Nordeste, fui eu, pé na jaca. E aí, finalizando, nós temos o nosso Mateus, né? A 26 e a 25 diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. Olhe, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, dos seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. E a gente taca, e é bom demais fazer obras assistenciais, da sopa, da cobertor, sabe, mãos amigas, tudo é fantástico, porque tudo é um treino para nós. Fizeste muito? Fiz. Alguma obra você fez da sua modificação interior? O seu ciúme era de 100. Conseguiu baixar para 99,9999%? Não. Não fizesse nenhuma obra por ti. Aquele orgulho que era de 100 conseguiu rebaixar para 99,99999999. Não, ainda continua 100. E esse 0,99999 é essas obras que a gente fez de assistência, de madrugada, né? Que vale alguma coisa, né? Mas a obra é com a gente. É valer, fazer, valer a pena, né? Como diz o outro. E aí nós tiramos do livro O Consolador, do nosso querido Emmanuel, pela psicografia abençoada do Chico, a pergunta 212. Aquela questão do homem ganhar o mundo, né? Então, peraí, o homem ganhar, mas poucos têm essa possibilidade, né? E aí é feita uma pergunta. O homem sem grandes possibilidades intelectuais e até morais, filosóficas, é sempre um homem medíocre? É o gado que se tange, como se diz por aí? Nessa cidade que nós estamos agora, nos recebendo há quase 2 anos, por causa do nosso neto, nosso filho, nós estamos agora em Extremóis, aqui na Grande Natal. Quantas pessoas vão viver sem que ninguém perceba, sem que a história, nem do município, nem do bairro, nem de onde, são pessoas que poderíamos dizer assim, são medíocres, porque não apareceram em nada. É a maioria esmagadora. Posso lhe dizer, sem medo de errar, aqui não é 90,999, na maioria dos homens, um ou outro que faz se destacar pelo bem que fez, pelo amor, pela filosofia, pelas maldades que fez, os Adolf Hitler da vida, os Mussolini, os Stalins, né? Gengis Khan, essa turma toda. Mas a maioria é um homem sem grandes possibilidades. E aí Emmanuel diz assim, que ele tem que lembrar que Emmanuel, ele é o médium no plano espiritual, do plano espiritual superior. Né? Então, quando alguém pergunta a Emmanuel, não é isso, meu amigo Emmanuel, estou aumentando todo menino, me corrija agora. Ou se cale para sempre. Se perguntar a Emmanuel, dentro do conhecimento dele, ele respondia, mas aquilo que não, era soprado do plano espiritual superior para ele, para passar para o Chico. Porque o Chico, apesar dos pesares, não podia receber diretamente uma carga de energia maravilhosa, amorosa, luminosa, dos espíritos que estão no comando desse planeta. Não estou falando nem do Mestre Jesus, estou falando daqueles que são prepostos de Jesus aqui dentro. Assim, o conceito de mediocridade modifica-se no plano das nossas conquistas universalistas. Olhe bem, ele não está falando de conquistas terrenas, está falando em relação a conquistas universalistas. Da questão do universo, depois das transições da morte.
Ai, no mundo, costumais entronizar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o capitalista que enriqueceu sem escrúpulo de consciência, colocando nas galerias dos homens superiores. E muitas vezes nós colocamos essas pessoas. Muitas vezes nós trocamos o nosso Jesus pelo político do dia, seja ele de que qualidade for. Mas o escritor é fantástico, ele escreveu um negócio maravilhoso. Tu já leu o Evangelho? Pelo menos leu o Evangelho de Jesus. Não quero que entenda nem compreenda, mas já leu. Que coisa fantástica é. Aí, com todo respeito, um escritorzinho de meia tigela, fala o negócio e aí vende milhões, tem milhões na fila. Uma vez mandaram para mim, e eu ia responder, eu nunca respondo, graças a Deus não respondi até hoje. Facebook, essas coisas todas, mandaram assim, não fez. Não manda nem para mim, eu estava lá. Sabe qual é a diferença entre os seguidores de Jesus e os seguidores de Harry Potter? Aí o cara diz que os seguidores de Harry Potter leem Harry Potter. Minha filha é doida, ela tem todos os livros da autora, escritora. E os seguidores de Jesus não leem, realmente nós não lemos. A não ser que alguém dos escritos da política, do capital, me traga algo melhor do que o que está no Evangelho de Jesus, não vai superar aí nunca. Então ele diz assim, olha, tenha cuidado, porque muitas vezes esses homens superiores não são tão supériores assim. Exaltando-lhes o mérito individuais, com extravagâncias, louvaremos. Muitos falam em mediocridade, sem rebanho, em rotina, em personalidade superior. Para nós, as virtudes da resignação dos pais de família, criteriosos, abnegados, no extenso rebanho das atividades rotineiras da existência terrestre, não se compara em grandeza com os dotes de espíritos intelectuais que gesticula desesperado de uma tribuna. Sem qualquer edificação séria, ou que se emaranha nas confusões palavreosas nas esferas literárias, sem a preocupação sincera de aprender com o exemplo da vida. Olha só o que ele fala, né? O pai, os pais, aí é papai e mamãe, aí é papai, mamãe, vovó, vovô, titia, tio, a família estendida, aqueles que estão criteriosos e abnegados, né? Que passam as atividades sendo apenas pai e mãe. Certa vez eu trabalhando com vendas, qual é a sua profissão? Você não tem profissão, eu sou do lar. Diga, a maior profissão do mundo. A mãe que é do lar, cuida dos filhos de papai. Ela só pode ter visto em você, minha irmã, a pessoa mais digna do universo, porque confiou a joia mais rara que ele criou para que você pudesse cuidar. Alguém aqui sabe o nome da mãe do Albert Einstein? Alguém aqui sabe a mãe ou o pai, eu sei, né, do Francisco de Assis? E aí é o tio, é o primo, é o irmão mais velho. Essas pessoas do dia a dia, esse homem medíocre, que muitas vezes consegue ganhar o mundo sem perder a alma. Porque eles conseguiram modificar algo dentro de si para aceitar o outro. Porque quando nós falamos que era uma mudança interna, não é aquilo que eu vou fazer para mim egoisticamente, não. Essa modificação interna é algo que sai de mim para o outro. Quando essa modificação interna é de mim para comigo mesmo, que adianta eu ganhar o mundo se eu perder a minha alma? Mas quando essa modificação interna ela sai de mim para o outro,
seja de que forma for, seja por que caminhos for, aí eu ganhei o mundo sem perder a minha alma, né? O trabalhador que passa a vida inteira trabalhando ao sol da terra, fabricando o pão saboroso da vida, tem mais valor para Deus do que os artistas de inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão a perturbar a marcha divina das leis. Quantos artistas que poderiam ter feito coisas maravilhosas, com todo respeito, é muito bonito, mas meus heróis morreram todos de overdose. É algo muito acachafante, mas nós respeitamos. Veja, portanto, que a expressão de intelectualidade vale muito, mas não pode prescindir dos valores, dos sentimentos, em sua essência sublime, compreendendo, afinal, que o homem medíocre não é o trabalhador das lidas terrestres, amoroso, não é. Que o homem medíocre não é o trabalhador das lidas terrestres, amoroso, de suas realizações no lar e do sagrado cumprimento dos seus deveres, sobre cuja abnegação erigiu as organizações maravilhosas do patrimônio mundano do mundo. Isso nos enche de alegria em saber que o plano espiritual tem tal alta consideração o homem medíocre. Aquele João Ninguém, ou Maria sem eira nem beira. E aqui não estamos falando apenas do homem medíocre, humilde, mas muitas vezes o rico, o artista. Não vamos também, né, condenar a todos o capitalista que pegou o seu dinheiro e conseguiu transformar em tantos empregos, ajudando tanta gente, direto ou indiretamente. E artistas outros que, com a sua lide, com a sua verve, com as suas possibilidades, conseguiu levar um pouco de alegria, de entretenimento, de fazer tic-teco pensar. Porque não são todos, né? Mas é muito importante. Então são esses que ganharam o mundo, sem perder a si mesmo. Nós estamos chegando no finalzinho e vamos fazer a mensagem final. Essa mensagem final, eu vou colocar aqui, é a prece de Cerinto. Ela está nesse livro aí, A Luz da Oração, da editora Clarim, Francisco Cândido Xavier, por Espírito Diverso, né? Mas ela também é encontrada no livro Instruções Psicofônicas, que foi um trabalho que Arnaldinho, esposo de Meimei, irmã de Castro, fez. Tive o prazer de conhecê-lo. Pelo menos vê-lo assim, né? Bater uma foto, mas conhecer já é demais, né, seu Tavares? Bater uma foto. E durante algum tempo houve instruções psicofônicas, a fala, né? A mediunidade de fala do Chico, ele gravava tudo e fez um livro chamado. E nesse dia, esse espírito que apareceu primeiramente muito rebelde, né? Depois chega e faz essa bonita prece. Assim como a prece de Cáritas, eu tenho ela no mais alto das minhas possibilidades. Então é por isso que eu fiz questão de começar o programa de hoje com a prece que Jesus nos ensinou, com a prece de Cáritas que eu gosto mais, e também a prece de Cerinto, que segundo Divaldo Pereira Franco é a prece mais sui generis, mais diferente de todas as preces, porque ela trabalha a possibilidade de ver o equivocado. Não é o equivocado que se mantém equivocado por querer, mas aquele que não teve a oportunidade de ter outra possibilidade. Tem um amigo nosso que tem uma filha que trabalha, está com mais de 40 anos, e ela trabalha todos os dias, e num dia de folga vai trabalhar em outro local para fazer ajudar na renda. E certa vez alguém falou assim, olha, eu fui ver um traficante que estava lá, trabalha com esse negócio de advocacia, nas áreas da justiça, e porque ele disse, eu não posso fazer nada, eu tenho que traficar, porque eu tenho que dar dinheiro ao meu filho, ele não pode ter um colégio menor e eu não tenho a oportunidade de fazer.
E essa pessoa dizia, mas meu irmão, o cara falou isso quase chorando. E a minha filha que nunca traficou, nunca roubou, nunca fez nada, é mais digno de choro. Então vamos lá. Prece a Serino. Senhor, de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado para quem reservastes os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora um orvalho da esperança em minha noite moral. E isto já basta ao revel pecador que tenho sido. Não peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício aos que fazem a lágrima. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para aqueles que furtam o pão. Entre a prece de Serino e o homem que conseguiu ser a personificação dessa prece, Francisco de Paula Cândido, o nosso Chico Xavier. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorte o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estenda tuas mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. E para que tudo isso possa ocorrer, a família como instituto mater da materialidade do planeta Terra é também o instituto mater da espiritualidade no planeta, representado pela família sagrada, a Sagrada Família, em que o anjo tutelar recebeu o sol, Jesus de Nazaré, protegido pelo nosso querido José. E Mamãe Maria, abençoando a todos. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda a todos nós, os filhos do erro. Porque somente assim, ó Deus, piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem, com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insânios do velhinho do mal. A prece final. Agradecendo a todos aqueles que estiveram aí na audiência, que puderam entrar pelos comentários. Queremos falar que o programa é gravado. Ele é apresentado sempre às 23h55, mas ele é gravado e se apareceu alguém, deu uma boa noite ou fez algum comentário e que nós não respondemos, não foi falta de educação. Mas assim que o programa passar, nós vamos assisti-lo e vamos responder os programas posteriores se tiver alguma observação, tá certo? Então, muito obrigado. E a prece final é a mesma prece inicial. Esse menino, filho de Dona Maria, apesar de ser
o arquiteto do planeta, hoje dirigente do sistema solar, quando encarnado no planeta, nunca abriu a mão da prece. Quando a doutrina dos Espíritos se deitou sobre o planeta Terra, no seu livro principal veio falar sobre a prece, se ela é agradável a Deus. No terceiro livro da codificação espírita dos Espíritos, trazida pelo nosso irmão Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra da etiqueta moral da doutrina dos Espíritos, os 2 últimos capítulos são sobre a prece. A última mensagem é a alegria da prece, uma mensagem assinada por Agostinho. O maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre as preces. Não podemos abrir mão dessa prece, que esse contato, essa conversa direta com o papai, mesmo que seja um debulhar de terço, mesmo que seja num terreiro de Umbanda, mesmo que seja voltado para Meca, numa mesquita ou numa sinagoga. Esse momento sublime que o homem tem, que o Pai, como maravilha das suas dádivas, ofertou e trouxe a Jesus, falando: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações das nossas próprias inferioridades, mas livra-nos de todos os males. E eu tenho certeza que Jesus não ficaria ofendido se no final eu pudesse dizer assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós agora e na hora do nosso desencarne, por toda a eternidade. Santa Mãe de Jesus, Santa Mãe tutelar de todos nós. Que a paz, o amor e a harmonia de Jesus possa estar nos nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.